dá pra se livrar da ansiedade? Não dá, tá? Não dá. Antes de você querer se livrar dela, você precisa saber que ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. A ansiedade é uma reação que todos nós experimentamos diante de alguma situação do dia a dia. Por exemplo, falar em público ou quando estamos com uma grande expectativa por uma data importante, uma entrevista de emprego, véspera de prova, exames de saúde, algo que a gente precisa fazer em busca de um diagnóstico, um encontro amoroso, muitas coisas. Mas algumas pessoas vivenciam essa reação à ansiedade de forma mais frequente e intensa, que pode ser considerada patológica e comprometer a saúde emocional. Agora, como eu sei que a ansiedade normal ultrapassou os limites e pode ser considerada um transtorno ou uma patologia? É sobre isso que vamos trabalhar na sessão de hoje. Para você que não me conhece, eu sou Ivi Camanduti, psicóloga clínica. Seja muito bem-vindo a esse canal. Bora saber mais? O importante é saber que são vários os transtornos que compõem o transtorno de ansiedade. O nome todo é esse, transtorno de ansiedade, mas são vários os transtornos que compõem esse grande nomão aí. E eu vou escrever aqui em algum lugar para você, só para você se acalmar e não querer ficar aí, né, com os pensamentos acelerados, tentando saber se o que de fato você acha que tem é um tipo de transtorno de ansiedade. Nós temos fobia específica, nós temos ansiedade social, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de estresse pós-traumáticos, que você deve ouvir falar por aí uma siglinha que chama TEPT. Tem também transtorno de ansiedade generalizada, que também tem uma siglinha que chama TAG, e transtorno obsessivo-compulsivo, que chama TOC. Mas o que todos eles têm em comum? O que tudo isso tem de pano de fundo? Medo e uma preocupação excessiva. É o pano de fundo de todo o transtorno de ansiedade. E o que difere é a origem dessa preocupação excessiva, pois causa um tipo de reação própria de acordo com cada particularidade, e aí recebe esse nominho aí que eu falei para vocês. Então, de acordo com o gatilho, com a origem dessa preocupação excessiva, é classificado um tipo desses transtornos que compõem o grande transtorno de ansiedade, esses nominhos todos aí que eu disse para você. Mas, no fim do dia, é tudo fruto de medo, hiperfoco, de preocupação em um ponto específico da vida, ou no caso de transtorno de ansiedade generalizada, do TAG, de uma preocupação excessiva no todo. Todos os pontos são motivos de uma preocupação excessiva, forte, muito focada. Agora sim, podemos entrar, né, no que você veio aqui para saber: como se livrar, né, da ansiedade. Dá para jogar fora, mandar embrulhar, jogar no lixo? Não dá. Como assim? Não entendi. Então, assim, ó, primeiro, cada um desses tipos que eu mencionei para vocês aqui, existe um manejo clínico diferente para tratamento e muito bem costurado de forma singular para cada indivíduo. Então, o que acontece com a Ivi é bem diferente do que acontece com a Fabiana, e a gente precisa entender o contexto, a gente precisa trabalhar de um para a gente conseguir olhar para essa ansiedade e ver qual é o ponto específico, qual é o gatilho específico daquela pessoa. E para isso, gente, não tem mistério. Terapia processual, toda semana, certinho, online dá super certo.
Eu trabalho no formato online e é muito legal os resultados. Então, não há como abrir mão disso, tá? Se você se sente ansioso, se você percebe que você tem ansiedade, se você já sabe que você tem, terapia processual, tá, gente? Não deixem de se cuidar e façam isso. Segundo, se livrar dela, como muita gente me procura pedindo. Vive como eu me livro disso, não aguento mais, me sinto sufocado, meu coração, falta ar, isso é perda, isso é angústia. Ive, dá pra se livrar da ansiedade? Não dá, tá? Não dá. Porque ela nos pertence. Mas ela também pode ser nociva em excesso. Por que ela nos pertence? Porque ela está conosco, uma pitadinha de ansiedade, ou seja, ela no seu grau saudável nos faz bem. Nós teríamos prejuízos também com planejamento, expectativas, sonhos, desejos, excitação, empolgação, se nós não tivéssemos esse quesinho aí de ansiedade. Para muitas coisas faria falta. Então, gente, o melhor mesmo é o quê? Aprender a controlar as emoções, aprender a se conhecer. O autoconhecimento é fundamental para a nossa caminhada na existência como seres humanos. Controlar a ansiedade, gente, esse é o ponto. Controlar, medir, nos conhecer para saber quando a gente está acelerado demais, quando a gente está com expectativas demais, quando a gente está muito fora, com muito medo, e a gente aprender a equalizar isso, tá? Então, assim, gente, controlar a ansiedade e não querer se livrar dela, mesmo porque não dá. Não vamos conseguir nos livrar dela totalmente. O medo, que é o pano de fundo, gente, ele é a raiz da ansiedade e ele tem valor de sobrevivência para nós, né? Nós nascemos com essa emoção, nós nascemos com o medo, ele nos pertence, ele compõe as 5 emoções principais que nós nascemos com ela, né? Então, o medo, ele tem valor de sobrevivência para o ser humano, porque ele nos prepara para fugir, para lutar, quando nós estamos frente a um perigo, ao desconhecido, o medo, ele que nos salva disso, ele que nos alerta para isso tudo. Nosso corpo está biocomportamentalmente munido de recursos para responder às ameaças. Então, o nosso corpo compõe biologicamente o medo. Se o nosso corpo tem a matéria-prima, não há como a gente não ser ansioso, né? Se a matéria-prima da ansiedade é o medo e o medo nos pertence, então logo nós não conseguiremos nos livrar da ansiedade. O que nós temos que aprender é cuidar da nossa saúde emocional e nós precisamos aprender a controlar a nossa ansiedade. Nós possuímos mecanismos de aprendizagem para novas situações de perigo e isso é bom. O problema surge quando o histórico de interações, né, condiciona eventos que são neutros como ameaçadores. Aí o que acontece? Limita e prejudica as nossas vivências. Ou seja, quando surge algo que era um evento neutro, um gato passando. Nunca tive nenhum tipo de situação com gato, mas de alguma forma, aquilo é um gatilho para mim. E eu sinto medo e eu passo então a não ir em lugares nenhum que eu possa encontrar um gato solto na rua. E eu deixo de caminhar na rua, eu deixo de ter acesso a lugares públicos onde tem o animal solto. O que a gente faz na psicoterapia é justamente buscar superar essas relações ansiogênicas mal formadas. E para cada tipo de transtorno, tem, desses que eu mencionei os nominhos ali em cima, tem uma condução a ser feita dentro da psicoterapia. Não é tão simples assim, requer atenção, empenho, cuidado, envolvimento e, em muitos casos, medicamento. Então, a ansiedade ela tem que ser vista, ela tem que ser tratada, ela nos limita, ela toma conta da gente, porque pensa que a raiz dela é o medo, então é um gatilho que, se a gente não aprende a ensinar emocionalmente esse medo, com a nossa mente, através dos nossos pensamentos, a gente vai ser movido por ele.
Então, assim, é possível sim aprender a controlar a ansiedade a partir do momento em que descobrimos os nossos gatilhos emocionais, descobrimos o que é gatilho pra gente. Por isso que uma das melhores ferramentas atuais para lidar com momentos ansiosos é a psicoterapia. E eu amo o resultado que a terapia cognitiva comportamental produz, né? Minha parceira e queridinha, porque é modelagem de comportamento, tem o gatilho, tem a situação e a gente consegue mudar a situação através dos nossos pensamentos. Então, o pensamento é ressignificado e a gente consegue, então, exercer um comportamento diferente frente àquele gatilho, frente àquela situação, a partir de uma mudança dos nossos pensamentos. E com essa abordagem, a gente consegue também identificar os gatilhos, né? E a partir de então, o terapeuta, né, o psicoterapeuta vai te psicoeducar, vai te ensinar como você agir para mudar esses pensamentos e você passa a fazer isso sozinho. E é muito produtivo, é muito bacana. Busque saber mais sobre isso. Busque fazer terapia cognitiva comportamental, vai te ajudar muito. Às vezes, uma primeira sessão, a gente já percebe coisas fáceis de ajustes, né? Como, por exemplo, o consumo excessivo de cafeína, que gera ansiedade, álcool, cigarro, mas outras vezes eles podem ser menos óbvios, os gatilhos. Então, daí a gente precisa de um tempo mais longo para fazer essa investigação com o paciente, porque às vezes a pessoa está com uma dificuldade financeira, está com um relacionamento no trabalho e ela não traz logo de imediato para a sessão. Então precisa de um inquérito maior, precisa de um movimento investigativo mais profundo para que a gente consiga entender o que está acontecendo com aquela pessoa e ver que aquilo que ela não consegue às vezes nomear é um gatilho, sim, para a ansiedade que está sendo gerada nela. Depende de cada investigação e de cada psicólogo para a gente conseguir mensurar esse tempo, tá? Mas logo que já se percebe os gatilhos e quando a gente descobre o gatilho ou os gatilhos, porque às vezes pode ser mais que um, nós partimos para justamente limitar a exposição da pessoa frente àqueles gatilhos. Mas se for algo que não se consegue ou não se pode reduzir o contato, como no caso, por exemplo, de um ambiente de trabalho estressante, não dá para você ir lá e pede conta, vai embora. Não dá, a pessoa tem compromissos financeiros, ela tem que lidar com aquela situação, ela tem que enfrentar aquilo, né? Então ela tem que dominar, né, a sua ansiedade, ela tem que trabalhar a ansiedade, ela tem que saber que aquilo é gatilho, ela tem que criar uma condução para aquela situação estressante, estressora, e aí então ela conseguir lidar com isso. Então, quando dá pra gente limitar a exposição, a gente limita, mas também, que a grande maioria dos casos, a gente precisa trabalhar essa exposição. O uso de técnicas de enfrentamento, aí no caso, que vão ajudar a pessoa a lidar com esses gatilhos estressores que geram a ansiedade nela. E o psicólogo vai trabalhar especificamente um direcionamento próprio para cada pessoa, porque daí é muito particular. Então, se você enxergar perigo em tudo, se você estiver com apetite desregulado, se você tiver alterações no seu sono, se você sentir tensão muscular, medo de falar em público, preocupações em excesso, tem rompantes emocionais, medos irracionais, inquietação constante, sabe? Com a perninha, sudorese, né? Sintomas físicos como sudorese, muita dor de cabeça persistente de todo dia, taquicardias, né? Sentir o coração pensamentos obsessivos, foca naquilo e só foca naquilo, não larga daquilo por tempos. Um excesso de perfeccionismo, né? Não pode 1 milímetro, inflexibilidade total. Problemas gástricos, né? Digestivos também.
Então, busque ajuda de um psicólogo para você viver com a sua ansiedade controlada e não ser afetado com esses sintomas que eu disse aí acima, que eu falei agora há pouco para vocês, essas percepções. Porque, gente, a ansiedade, ela não é gracinha, não é papo, não é conversa. É um medo grande que toma conta, que invade a gente. E que quando você percebe, você já tá naquela teia, já tá envolvido naquele medo. E é muito triste, é muito doloroso para quem está nisso. Então, não negligencie, não sofra sozinho. Busque realmente uma forma de você se tratar. Por favor, não abra mão disso. Eu também não posso deixar de falar duas coisas aqui super importante. Para quem tem ansiedade e quer sim aí nesse sentido, já dá para começar um start a se livrar dela, dá para começar hoje. São duas coisas, não depende de dinheiro, depende de posicionamento e intenção. A primeira delas é: faça atividade física. Parece conversinha, né? Mas é científico, gente. Exercícios físicos estimulam a produção de endorfina, serotonina e outros hormônios responsáveis por regular o nosso humor. É exatamente por isso que eles são muito recomendados. Fazer exercício físico já foi comprovado. Ajuda, sim, de maneira química, quem sofre de problemas, quem sofre de transtorno de ansiedade e de depressão. Outra coisa, então a primeira, faça atividade física. A segunda, durma bem. Quer um tratamento natural para ansiedade? Melhora teu sono. Ive, mas se eu já tenho ansiedade, eu não consigo dormir bem, como é que eu faço? Cuida da higiene do sono. Dormir mal piora nos sintomas de ansiedade na maioria das pessoas. Seguindo a mesma lógica, então, dormir bem melhora os sintomas de ansiedade. E dá para cuidar, gente, da higiene do sono. São coisas simples que a gente às vezes reluta para fazer porque é gostoso, né? Então a nossa criança quer ficar ali no celular. Mas se você desligar os aparelhos celulares, televisão, 2 horas antes de você dormir, se você baixar as luzes da casa, tomar um banho à noite para o seu corpo relaxar, se você tiver o hábito de dormir sempre no mesmo horário, deixar o quarto também totalmente escuro, eu tenho certeza que você vai ter uma boa noite de sono. Se você agir de forma intencional nesse processo, se você colocar isso dentro da sua rotina, fazer disso um hábito, vai te ajudar muito. Por hoje era isso que eu queria trabalhar nessa nossa sessão de terapia aberta aqui com vocês. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você ame e queira bem, acione o sininho para estarmos juntos nos próximos vídeos e até mais, um grande beijo!